A leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município.
Começa agora o podcast Fala Remígio, um espaço livre para o cidadão. Aqui todos têm vez e voz. Podcast Fala Remígio, recebendo convidados e fazendo a leitura atenta do nosso município. Boa noite, Começa amigos. agora o podcast Mais Fala uma Remígio, sexta-feira. um espaço livre para o cidadão. Começou, Aqui Boa noite, meus amigos. Mais uma sexta-feira com o podcast, com aquele bate-papo que a gente sempre tem a cada 15 dias, nas sexta-feira. Hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados. Parabéns a todos vocês aí, que tem suas namoradas, suas esposas, né? Um dia de se inaugurar, porque Dia dos Namorados é todo dia, né? Mas a gente sempre tem uma data para se comemorar, não é isso? Pessoal, hoje eu estou recheado de informação, muitas informações, para a gente poder opinar, para vocês poderem perguntar e a gente interagir como a gente sempre faz, todas as sextas-feiras, que eu acho isso muito importante. Isso é uma linha que a gente tem direto com cada pessoa que me segue, com cada telespectador que me acompanha, porque sabe muito bem o que está acontecendo com o nosso município, como é que está a nossa cidade, né? Isso é importante. Eu costumo dizer que a importância da informação, ela faz uma diferença muito grande, da gente poder interagir, da gente poder conversar, da gente poder colocar os assuntos em dias, né? Aproveitando logo, Linaldo, um grande abraço para você, Linaldo. Antônio Santos, boa noite para você também, meu grande amigo. Vamos ver aqui, está parando. Meu amigo Bahia, abraço para você, boa noite. Vamos lá, Bahia, vamos trocar ideia, vamos conversar, porque informação, Bahia, a gente tem de tudo para atualizar e mostrar para as pessoas que a gente, para querer passar as informações e falar com as pessoas, falar a verdade, ser transparente, mostrar o que está acontecendo, é um compromisso que a gente fecha com você, que sempre me acompanha no podcast, de muitas coisas boas, de muitas coisas positivas, que talvez, até por falta de informação, muitos de vocês não saibam nem o que é que está, como é que está a nossa cidade. Que você sabe que, às vezes, uma grande maioria do pessoal, ela tem aquela preocupação unicamente de votar, de acompanhar o político, mas na hora que é para a gente saber como é que está a nossa cidade, muitas pessoas não dão a devida atenção. Às vezes é muito fácil se fazer a crítica no momento que necessita, mas também há outro lado da moeda da gente fazer o reconhecimento quando as coisas estão dando certo. Eu acredito que muitas pessoas nem sabem que a nossa cidade tem um programa chamado Justiça Restaurativa. Acho que muitas pessoas nem sabem. O pessoal pergunta, mas como assim que eu não ouvi falar? Justiça Restaurativa, gente, é aquela justiça paralela para poder resolver conflitos de forma humana, entendeu? Qual o significado no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba? É um modelo de resolução de conflitos para buscar a restauração e reparar danos e promover o diálogo, entendeu? Facilitar de todas as formas, entrar num acordo, dialogar, conversar com as pessoas. Edmar Alino, um grande abraço para você, boa noite para você também, minha grande amiga. Então, isso é justiça restaurativa. Eu acho que as pessoas, muitos não têm o conhecimento. Olha, eu costumo dizer que todo meio de comunicação, nem sempre todos nós estamos com isso aqui na mão. Concordam comigo? Nem sempre só o celular, ele é o suficiente para dizer o que o pessoal precisa ouvir. Esse podcast que eu faço aqui, que eu tenho aqui esse espaço, é exatamente uma forma, uma linha direta de conversar com vocês. E dentro disso aqui tem assuntos em relação à saúde, à cultura, às nossas festas juninas e tantos outros acontecimentos que tem em nosso município. É um compromisso cidadão, é um direito, uma obrigação de chegar, de conversar com as pessoas que a gente considera. Quando a gente faz um chamado, tantas pessoas curtem e ficam sabendo que hoje tem podcast Fala Remígio, que hoje a gente pode conversar, hoje a gente pode bater um papo, hoje a gente pode falar de diversas coisas.
Muitas vezes a gente vê em pequenas partes de página social a crítica, mas não vê a construção. Muitas vezes a pessoa chega, faz um comentário daquilo que muitas vezes, porque ninguém no mundo é perfeito e atinge 100%, né, de suas obrigações. Sempre há um pequeno espaço onde as pessoas possam buscar acertar. Hoje, a gente olhando para a saúde, você que está me acompanhando, você que está me vendo, você sabe como é que está a nossa farmácia básica, você sabe quantos medicamentos ele tem, você sabe o quanto é a importância de você chegar lá e ter o remédio, você ir buscar o remédio e você encontrar e você receber, a importância que tem você receber um bom tratamento, pois é isso que acontece. O pessoal está lá, entendeu? Compromissado, focado em pegar e chegar as pessoas que vai procurar. Agora, é claro que muitas vezes a pessoa não vai ter todos os medicamentos que é indicado em uma receita. Muitas vezes o medicamento não se encontra lá só comprando em espaço particular, mas os remédios mais necessários, com certeza, tem, e o pessoal vai lá e recebe. E a gente, quando chega, a gente desce, vai para a policlínica, diante de atendimento que muitas pessoas sequer têm o conhecimento de saber quantas especialidades a gente tem nesse local. Tantas pessoas, só quem precisa, quem utiliza, sabe? Mas a gente precisa dizer isso para a cidade, a gente dizer isso para as pessoas, para muitas pessoas que às vezes vai até buscar fora. Eu conversando com a minha amiga Rosângela, um grande abraço para você, Rosângela, pela atenção, pela profissional que você é e pela atenção que você passa para a gente, entendeu? Hoje a gente disponibiliza de várias especialidades, como angiologia, né? Cardiologia, dermatologia, endocrinocologia, que eu mesmo, endocrinocologia, endoscopia, ecocardiograma, que eu não sei, né, o que é, geriatria, ginecologia, neurologia, neurologista infantil, psicologia, pediatra, psiquiatria, ortopedia, oftalmologia, obstetrícia de alto risco, ultrassonografia, urologia. Então tudo isso são especialidades que tem na policlínica. A gente vê as qualidades quando as coisas caminham certo, quando as coisas estão funcionando, quando as coisas precisam se corrigir algumas coisas, com certeza. Aonde foi que o local foi totalmente perfeito, que não era necessário uma correção? Mas é com o comentário, é com a mensagem de vocês, é com a participação de vocês que eu posso interagir, que eu posso falar com vocês, né? Edmara Lima, boa noite, meu amigo, conterrâneo das minhas cidades, querida Remígio. Um grande abraço para você, Edmara. José Belarmino, boa noite, meu amigo, como é que tá o São João aí em Remígio? A gente vai falar daqui a pouco, meu amigo Belarmino. Lena Porto, sempre assistindo. Um grande abraço, muito obrigado, muita gratidão por você sempre estar acompanhando o podcast, esse bate-papo, essa linha direta com vocês. Isso aqui, essa página, ela é minha. Essa página aqui eu uso como cidadão, que eu me sinto bem, levando esse contato até vocês, mantendo vocês bem informados da melhor forma possível. Mas diante daquilo que eu acredito, diante daquilo que eu pesquiso, que eu vou buscar informação. Eu não maqueio informação, eu simplesmente passo a realidade, eu vou em busca de manter o remigense, seja o de Remígio e seja aqueles que estão fora de Remígio, bem informado. Tá quente, entendeu? Bem informado. Aí o pessoal pergunta, como é que está nosso município? A gente tem que ter voz, a gente tem que falar. A gente tem que mostrar o que está acontecendo, as qualidades. Quando a gente silencia, muitas vezes adquire uma culpa que nem é aquela culpa. Hoje a gente pergunta ao pessoal
como é que está, o que é que está acontecendo na educação. Pergunta ao pessoal o que é que está acontecendo na agricultura, no esporte e tantas outras secretarias. Eu me orgulho de dizer que eu tenho conhecimento do que está acontecendo. De acordo com quando a pessoa me pergunta, eu vou lá e respondo, porque eu tenho essa preocupação como cidadão. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de passar direto a informação para cada pessoa. Gente, a gente vai falar de festa daqui a pouco, do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer durante a semana, do que tem Copa do Mundo, entendeu? Do que vocês gostariam, das saudades de muitas vezes, né? Vocês poder falar comigo e eu responder, Antônio Santos, o maior problema é a demora de passar pelos especialistas. Isso acontece, Tony, acontece em todo canto. Até nas clínicas particulares, a gente tem conhecimento que muitas pessoas elas ficam na espera pagando. O importante é que tem que ter, eu sei e entendo a sua linha de pensamento. Lena Porto está mandando um abraço para Ana Paula, com certeza, né? Um grande abraço para você, Ana Paula. Lena Porto está mandando. Outra coisa, o governo federal está mandando dinheiro com forças para Remígio, manda dinheiro para tudo quanto é município. Aí a pessoa pesquisa, mostra os dados. Isso é importante. A gente costuma falar, detalhando aquilo que está acontecendo, meu grande amigo, e mostrando fatos na realidade, entendeu? Quando você passa para a educação, só para a gente, eu gosto de falar com pessoas, Toninho me acompanha, a Bahia e tantas pessoas, Josélio Fernandes, tantas pessoas que têm interesse. Qual é o grande problema, muitas vezes, de um município, muitas vezes, não caminhar? Porque o pessoal não busca se informar, o pessoal não busca saber como anda, o pessoal simplesmente age por agir. Agora apareça uma campanha que todo mundo está nas carreiras, sem saber a definição, sem saber como proceder, simplesmente festa por festa. Então é disso que eu falo. Eu, hoje, você sabe que isso não é minha parte, sabe que isso aqui é minha página social, sabe que essa minha linha direta com vocês é uma coisa voluntária, é um trabalho feito direto para vocês. Mas muitas vezes as mães me perguntam, eu fico muito grato por isso. Eu passo na rua, a mãe me pergunta uma coisa em relação à educação, uma coisa sobre a escola. Encontrei essa semana, mãe passou por mim, Dedé, você sempre faz esses vídeos. E aí, como é que está o Stanislau? Prontamente, atendendo aquelas mães, eu fui até o Stanislau. Eu vi o avanço das obras. Eu vi o tamanho da ampliação que está sendo feita. Eu vi como vai ficar aquela escola. Quantos alunos vai gostar, entendeu? Do conforto de salas, né? Com ar-condicionado, com espaço grande, com área de pesquisa. Então, ajeitando a cobertura da quadra. Eu fiz tudo em vídeo e passei para meu povo, meus seguidores acompanhar e ver. O direito cidadão é ver o lado, ver os dois lados da moeda, é mostrar o que está acontecendo. Então, chegando lá, eu vou, quando tenho tempo, sou muito bem atendido, procuro o diretor, procuro o encarregado da construtora, eu vou perguntar para fazer essa linha direta com vocês, para poder conversar com vocês. Sei que está todo mundo muito focado em Copa do Mundo, eu também estou, que eu adoro futebol, mas a gente precisa saber o que é bom para nosso município, o que a gente deseja para nosso município. Eu costumo dizer a vocês que muitas pessoas fazem o comentário, mas não têm conhecimento. Vocês são minha testemunha que por várias e várias vezes eu digo aqui a vocês, eu tenho 2 espaços abertos para o pessoal falar, para o pessoal conversar. Já convidei inúmeras pessoas para que venham sentar, venham ter um diálogo direto com as pessoas, principalmente membros que fazem parte do nosso governo, como eu faço, entendeu? Que o pessoal chegue, que o pessoal dialogue, que o pessoal venha conversar, as pessoas perguntam, a gente responde. Quando a gente conhece o governo, a gente fala com facilidade. A gente diz, e a gente também está ali para ouvir a crítica que vem, porque ali é uma forma da gente chegar e da gente poder corrigir. E se a gente não aceita a crítica, como é que vai ficar?
E se a gente achar que porque a pessoa está reivindicando uma coisa, aquela pessoa é ruim. Não, a gente pega o aprendizado da cobrança daquela pessoa e vai em busca de resolver a situação. E muitas vezes as mães dizem, o que é que está acontecendo? Que o pessoal voltou a pedir as medidas das blusas, das calças, de tudo, dos alunos. Novo fardamento que está chegando, vai ser distribuído mais fardamento. E olhe que eu busco a informação com as pessoas para procurar saber. Sei que a secretária já fez reunião em escola, porque eu sou pai, também tem uma escola que eu faço parte da comissão de pais. Então, é uma preocupação como pai, uma preocupação como cidadão, e uma preocupação como esse que vos fala aqui, que está aqui atrás dessa câmara, levando a informação direto para você. Hoje, a gente diz assim, o fardamento chega, são 10, 12, 15 escolas, estou passando por cima. A gente tem que fazer o acompanhamento, porque a gente olha a coisa positiva, como é que está a merenda escolar. Por onde eu ando, por onde eu acompanho, a merenda está andando bem, obrigado. Essa semana eu vi um vídeo de Lagoa do Mato e eu vi como é que está sendo servido, ensinando até os próprios alunos se servir, para eles mesmos saber a quantidade que vão se alimentar, né? Isso é importante. Entendeu? Isso aí é uma espécie de liberdade, é um direito que a pessoa se sente para não já receber o prato pronto, a pessoa vai se serve, tá aí um ponto positivo. Então, quando a gente vê na educação, que a gente cita merenda escolar, que a gente chega, sabe que vem fardamento, que a gente sabe que a reforma da escola após conclusão, a escola vai ficar maravilhosa. São pontos positivos. São áreas que muitas vezes a dona de casa não sabe. São muitas pessoas. A gente tem uma população que a gente acha que tem 100% de celular na mão do pessoal. Se engana. É um engano grande. Entendeu? É bem o contrário disso. Aí a gente sai. Eu falei aqui sobre saúde, justiça restaurativa. Falei aqui um pouco sobre a educação, só para passar para o pessoal o entendimento. E uma realidade bem clara. Quando a gente quer contribuir com o município, quando a gente quer fazer o que é certo e tem o que falar, é a coisa melhor que existe. O que não pode é a pessoa bajular, é a pessoa puxar saco, é a pessoa tá mentindo, é a pessoa ter medo de enfrentar o povo, é a pessoa não ter diálogo, não conhecer as ruas, não conhecer as pessoas. Isso é um ponto negativo. Tá certo? Mas quando a gente tem essa linha direta com o povo, sabe do que fala, anda os 4 cantos do município, conversa com as pessoas e sabe o que está acontecendo, para mim, o meu canal de distribuição de informação é o podcast Fala Remígio, é dando direito à palavra. Dentro do esporte, eu acho que vocês vê, a cada semana eu abro o espaço para fazer um programa esportivo, para dar direito aos treinadores. Em breve vou chamar os atletas. Quando foi que isso aconteceu? Entendeu? Então a gente dá direito para vir debater, para saber como é que está um campeonato municipal com 20 equipes de futebol, que está aí acontecendo sábado e domingo, com rodadas. Um time aí da cidade, que é o nome Remigense, na Copa Paraíba, e se aparte para quem gosta de esporte. Então tudo isso eu acompanho. Mas eu acompanho porque eu gosto. Notícia está no meu sangue, está no meu coração, não é de hoje. Eu sempre gostei. Eu fiquei muito tempo esperando abrir um espaço, construir meu próprio espaço, porque muitas vezes a gente chegar numa rádio, a gente não tem tempo suficiente para dizer aquilo que pensa, para esclarecer, para falar com as pessoas. Você viu, ultimamente, alguém levantando crítica em relação ao transporte? Eu tenho acompanhado, eu fui diretamente saber. O transporte está rodando com força. Não está faltando carro. Quando às vezes há um imprevisto de alguém ficar em Campina, que o telefone chega aqui, prontamente o transporte vai, manda outro carro e vai buscar. Tem carro com força para ir voltar. Nunca se viajou tanto do PA para a cidade, para Cipilho, para Picuí, para Queimadas, para vários hospitais aqui na região, para dar aquele socorro adequado, sem falar que Campina Grande é o núcleo. Eu estou passando isso para vocês como um entendimento, que eu estou aqui, eu sento, eu debato, eu converso com qualquer amigo, com qualquer pessoa, que a gente venha falar das coisas certas, das coisas corretas. Que isso é o direito que todo mundo deveria fazer, que isso é o direito e o espaço que deveria ser aberto, onde o diálogo
é uma coisa, democracia é um direito. E quando a gente tem pontos positivos e a gente sabe o caminho para onde a gente está trilhando, a gente não vai ter medo de falar, a gente não vai ter medo de dizer aonde está assumindo, o que está fazendo com aquilo que nos foi confiado. Então essa certeza e essa garantia eu tenho. Entendeu? Eu falo, eu anoto, eu gosto de dar notícia. Para concluir a área da educação, eu quando fui falar com meu amigo, o diretor Laurentino, ele falou: Dedé, aqui vai ser construído um auditório, um refeitório, uma biblioteca, um laboratório de robótica, ampliação das cozinhas, tudo isso está acontecendo. Banheiros novos, está acontecendo. Sala multifuncional para psicologia, psicopedagoga, sala de banda, tudo isso que eu passo a informação que eu recebo, mas depois que estiver funcionando eu vou ver se está acontecendo. Então isso faz parte dessa linha positiva, mas de uma forma correta, de passar informação direto. Eu não chego simplesmente achando, muitas vezes o pessoal diz, e é uma certa vez, que a imagem diz muito, né? Mas uma satisfação também faz muita diferença. Uma conversa, nem sempre todas as dores se passam pela imagem. Nem sempre a gente não podendo responder nem falar, a gente vai ficar com vontade de reivindicar ou falar o que a gente pensa. Roberto Baracho, boa noite, meu amigo Dedé. Um abraço para você, meu amigo Vital. E vamos que vamos. Então, isso é debater, isso é informar, isso é dizer como está Remígio. Eu não sei 100%, mas eu sei uma boa parte que interessa a muita gente como está nosso município. Estou deixando aqui o assunto das nossas festas para falar na segunda parte, que a gente vai fazer daqui a pouco. Que é para a gente, vocês terem entendimento do que vai acontecer, de qual é a programação. Aí eu fui, essa semana, eu fui para Lagoa do Mato, pedi uma carona, meu amigo Josélio, eu fui fazer uma visita à arena de Lagoa do Mato, ao complexo, né, esportivo que está sendo feito lá. O pessoal sabe, meus amigos, quando estiver na página, pode comentar. Vocês sabiam que Lagoa do Mato está sendo construído um complexo esportivo, né? Fui procurar saber a informação, né? Esse espaço vai ter uma quadra poliesportiva com alambrado, arquibancadas, iluminação, além de quadra de areia para a prática de beach tênis, vôlei de areia, também com alambrado. Tem a iluminação, o projeto inclui também ainda pista de caminhada, 250 metros de extensão, estacionamento, 2 quiosques, o que com o objetivo de fortalecer. Eu acho que perguntando a vocês, esses que estão me acompanhando, muitas pessoas sabiam que isso está acontecendo? Não. Muitas pessoas mostram interesse pelo que está acontecendo de positivo? Não. Então tem que haver uma linha direta com as pessoas, para que as pessoas tenham entendimento daquilo que está sendo feito, de como está e o que está acontecendo, aonde o município está evoluindo. Estou errado? Então é isso. Tecer uma crítica é muito fácil. Reconhecer os feitos é um pouco mais difícil. Então, não se perde tempo, que eu acredito seja qualquer gestor. Eu participo de política desde o ano 2000, seja qualquer gestor. Mas faz a diferença uma pessoa que está buscando a realidade do que aquela que está cegando seu próprio líder. Pode ter certeza disso. E isso será comprovado, porque a experiência fala muito. Ninguém entra pela porta de trás. A gente sempre tem que procurar entrar pela porta da frente, com dignidade, com transparência, conversando, mostrando capacidade e profissionalismo. Isso é a forma da gente chegar nas pessoas e poder conversar, entendeu? Eu não sei, meu amigo Bahia, se você tem conhecimento que algum sítio da nossa zona rural está recebendo o benefício de pavimentação rural. Não sei se meu amigo Vital, né, meu amigo Toninho, um grande abraço, Palena, se o pessoal está sabendo
se que a gente vai ter benefício. Eu fui procurar na fonte, no próprio prefeito, e ele me dizia que vai começar obras de calçamento em áreas rurais, como Mata Redonda, Caiana, Xique-Xique, entendeu? Então, eu tenho essa preocupação de buscar informação, de passar para vocês. Mas isso, sempre sabendo que as mesmas pessoas têm esse direito de chegar e de passar isso para o povo. E de ouvir e perguntar o que seria melhor. Eu lembro de uma parte chamada orçamento. Reunir, conversar, dialogar e mostrar pelo menos um terço disso que eu estou passando aqui, de tudo que eu tenho aqui. Então, vem calçamento para a zona rural. Muitas pessoas dessa área que moram nessas localidades, como Mata Redonda, Caiana, Xique-Xique, vai saber a importância que tem. Quando esse calçamento estiver lá, que a lama parar, né? E o pessoal poder andar com sua moto, poder transitar sem ter aquela dor de cabeça em época de inverno. Não é ponto positivo? Não é uma coisa correta? Então é isso. Vocês sabem do projeto de recapeamento de nosso município. Vamos detalhar tudo, pessoal. Cadê Roberto Baracho? Aqui, Marinaldo Porto, estou sabendo sim. Isso aí, meu amigo Bahia. Laudilene Fidelis, boa noite, que Deus abençoe você. E você também, Deus abençoe. E obrigado pela audiência. Lidiane Fidelis, Laudiane Fidelis, entendeu? Então é isso. Aí chega um projeto na cidade de recapeamento. Quem aí tem conhecimento? Asfalto, asfalto. Como foi feito no centro da cidade. Para colocar, para viabilizar carros, moto, agradece, para de trepidar. Fica aquela pista livre, lisa, aquele conforto para se caminhar. Né? Você sabe quantas ruas vai ser beneficiada? Né? A informação, fui buscar a informação. Você sabe que a rua Manuel Bento Cavalcante, ela vai receber pavimentação. Eu fui buscar a informação direto da fonte. Sabe qual é a rua Manuel Bento Cavalcante? Aquela que desce do colégio e vai até o final do Matador, lá em Tarado. O meu amigo Bala do Tarado lá, né? A Camilo Cirino, você sabe onde é que fica a rua Camilo Cirino? A rua Pedro Gonçalves, a rua Rosa de Jesus, perdão. Rua Rosa de Jesus, a Alfredo Rodrigues de Carvalho, a rua José Francisco de Medeiro, rua Luiz Bronzeado, rua Tedu Dias, rua Ponto no Espaço, rua Sebastiana de Albuquerque, entendeu? Sabe por que eu falo isso? Porque eu vou buscar informação e tá todo mapeado aqui, ó, entendeu? O prefeito conseguiu isso junto ao Estado e eu busquei informação e em breve está sendo providenciado para que essas ruas, quase 11 ruas, recebam esse benefício. E vai, eu não tenho certeza, Bahia não posso dizer ainda, acho que tem benefício para Bela Vista, para Baixa Verde. Então, gente, a importância da informação, a importância de você estar se informando. Manuel Laureano, abração, meu grande amigo das antigas, né? Antônio Santos, né? Exatamente, essa é a parte, Toninho, que é a obrigação do pessoal falar, né? Lá, como tá falando daqui. E juntando tudo da mesma coisa, né? Aqui é umas 11 ruas, dessas que eu detalhei, meu grande amigo. Rangel Daniel, desculpa, Rangel, tô aqui. É o óculos, viu? Um grande abraço para você, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. E que a gente, os cidadãos, as pessoas, mostrem. Eu tenho interesse em saber como está meu município, como está a minha cidade, né? Isso é importante. Eu não posso olhar só para mim. Eu quero um Remígio melhor e cada vez melhor. E a gente vem mostrando fatos e argumentos. E o povo é quem julga. Não é isso? Não é verdade? O povo é quem julga, né? A gente estava falando aqui, a gente falou saúde, a gente falou de transporte, né? A pessoa vai lá no pronto atendimento da Bela Vista, muitas vezes as pessoas, ela prefere mostrar um pequeno defeito. É o direito da oposição, e aí? A gente vai lá e corrige, não é assim que se tem que agir, né? Mas tem que olhar o ponto positivo quanto aos atendimentos, como é o atendimento, como é a recepção, como é a marcação de exame. Tudo isso tem que ser levado em conta,
São coisas que a gente tem que sentar, como eu sempre busco fazer, e mostrar para vocês. Então são assuntos como esse que a gente vai passando aqui. Em menos de quantos minutos tá aí no podcast? Em 35 minutos eu falei de mais de 10 coisas. De 10 acontecimentos, muito mais. De coisas muito significativas. E a gente pode falar daquilo que necessita fazer. Eu não falei das festividades ainda da cidade. Vai ficar muito bom isso aí. Boa noite, meu grande amigo, sempre Manuel Lariano. Um grande abraço para você, meu eterno companheiro de escola. Entendeu? Então é isso, gente. Agora veja, quando é um assunto pertinente para se falar, cidadãos que estão me acompanhando, pessoas sabem. Não é fazer média, é mostrar a realidade e dizer, me mostre. E a gente chegar e tá aqui. Aí a gente comenta, quem é que não quer? Vamos entrar agora para a área cultural, festiva. Vamos falar, né? A minha amiga Letícia, um grande abraço, ao meu amigo Raimundo Melo e a guerreira, incansável Amanda, um grande abraço para vocês, entendeu? Eu tô vendo o que é que está acontecendo. Eu vou pegar aqui o celular para mostrar para vocês, só um momentinho aqui. As informações a gente fala, mas a gente tem que passar para vocês direto. Vou ver aqui. Tá aqui. Olha, pessoal. Eu fui perguntar ao pessoal responsável, pessoal da cultura, pessoal da festa, que é uma realidade de acordo com as condições. Vai acontecer o evento aí, a gente de grade de programação, informar, grade de programação para as pessoas. E quem é que vai tocar, aonde vai ser, como é que vai ser, quando vai ser. Eu sei que na grade de programação dessas 2 semanas, uma semana de festa, tem o pessoal do pagode aí, tem o forró do Gonzagão de Edson, tem os meninos da pisada, eu acho que é Rian, e os outros 2 não me veem na memória agora, mas que eu vou... Rian Cocada, lá, que é tá fazendo parte dessa. E o outro menino lá, Mocozinho, que vai tocar amanhã na feira. Entendeu? Então são isso. Banda Reaja Coração é meu amigo Rian e família. Seu filho tá buscando mostrar seu talento, sua cultura. Forró de Casa é do amigo Dorismar, né? Agora festas já dos departamentos que está na grade de programação da secretaria, lá na grande festa do IPCE, valorizando o aposentado, o pensionista, que é essa preocupação de sempre não só ser aquele espaço gelado, de sempre comemorar as datas, mantê-los, convidá-los para que eles possam se sentir privilegiados e dizer assim, olha aí, é a forma que se tem de se administrar direto para as pessoas. Parabenizo, doutora Janine, doutor Yuri, meu amigo Bruno, Francisco, Ângela, a equipe do IPCE, que busca fazer o melhor possível para toda essa galera, para todo esse pessoal que tanto trabalharam, tanto se viram ao nosso município, né? Aí a gente tem a banda Chega Nela, ela vai ser a atração da festa do IPCE, da confraternização junina do IPCE. É a Chega Nela, né? Tem Messias da Pisadinha, que vai estar tocando, Maciel foi o que é cocada, Galeguinho do Forró, Foguinho do Forró, Forró Mania, né? Vai estar também Felipe Aguiar, Zé Macedo, Forró do Bom, Daniese Santiago, o amigo Duda Fujão tá voltando de novo a cantar aí, a mostrar seu trabalho. Então é isso, gente. Eu tenho falado, eu fui saber o que é que a gente tem mais, Letícia, o que é que a gente tem mais, meu amigo Raimundo, Amanda, né? E o pessoal, só olha, a gente vai ter um grande festival de quadrilha em Remígio, com a premiação que eu acredito que nunca houve aqui em Remígio. Para o nosso município. Parabenizar e a gente quer mais
a gente tem conhecimento. Oi? Ok, som. Beleza? Melhorou? Então, como eu falo para vocês, então a gente passa os pontos positivos. A gente fala com as pessoas. A gente mostra. Eu também sei o que as pessoas, né? Beleza, Toninho? A gente tá corrigindo. Obrigado, meu grande amigo. O som tá falhando. Tá certo. Obrigado, Edmara. Estamos corrigindo aqui. Vamos corrigir, Linaldo. Um grande abraço para você, Helena Porto. Estamos aqui, vamos corrigir. Já melhorou o som? Ok? Melhorou o som? Né? Ok, ok. Captação de som? Ok, ok. Melhorou agora? Melhorou. Tony falou para mim, Tony. Conheço o governo do meu amigo Paulinho e tantos outros gestores que já passou. Então, gente, com o longo do tempo a gente vai fazendo, a gente vai filtrando. A gente vai adquirir. Oi, oi, oi. Não pode ser ali não. E como foi que ele começou assim agora? Oi, oi, oi. E aí? Melhorou? Chiando muito. Gira o cabo assim, você tá o quê? Não, você tem que me dizer se tá bom. Então tá bom? Então, pessoal, é disso que eu tô falando pra vocês. Então a gente reconhece. Amanhã na feira a gente vai dar uma olhada. Vai estar lá o amigo Mocozinho, né? Mostrando o que sabe, passando a sua forma cultural. Era o mesmo jeito. Você lembra da feira, Toninho, como era? A gente trazia naturalmente. Vinha o sanfoneiro, vinham tocar, vinha embolador de coco, vinha o violeiro, vinha todo mundo, porque é uma área cultural. E o que é que o artista da terra procura? Público! O que é que ele quer? Mostrar o seu trabalho para que as pessoas escutem. Isso é o prazer do artista da terra. E que o verdadeiro artista da terra, ele não se recusa a se apresentar. Tem essa diferença também, né? Tem pessoas que dizem, eu sou o artista da terra, mas diante disso ele tem que estar em atividade. Vocês não concordam comigo? Ele tem que estar participando, ele tem que estar sempre se atualizando naquilo que a pessoa pode mostrar. Aí, a gente não pode relembrar. Claro que a gente vai relembrar o que é dos coroas, dos velhos, se não relembrar o passado. E é baseado-se no passado que a gente constrói um futuro promissor.
Que a gente chega, que a gente busca melhorar, corrigir. E humilde é aquele líder que ele escuta a opinião, que ele escuta o que a pessoa quer, desde o momento que a pessoa está falando para o bem, né? E aquele que muitas vezes quer seguir seu líder, mas não aceita que ninguém possa falar o que pensa, essa pessoa, ele está numa militância cega. Porque ele acha que é apontar para os outros, botar defeito nos outros, que tem coragem de dialogar, tem um compromisso, tem um contato, é bem quisto, graças a Deus, pelas pessoas. E muitas vezes a pessoa não é, então a pessoa vai fazer o quê? Incomodar a vida do outro para que o outro não possa mostrar. Só que, amigos do povo, essa página não vem de agora. Fala Remígio, ela não vem de agora, ela não foi construída em cima da hora. E ela permanece aqui independente de qualquer coisa. Sempre falando a realidade, acompanhando. Mandar um abraço para meu amigo Clenil Torres, que sempre que eu vou na Secretaria de Obra, ele me responde. Meu amigo José Galvão, ter um bom alinhamento com o governo. Rangel, da Agricultura, né? Fabielle, da Saúde. Emerson, do Esporte. Letícia Raimundo, na Cultura. E tantos outros, né? É João Rafael, é o pessoal, porque não me conhece de agora, e eu não caí de paraquedas. Eu engrandeço, eu mostro com realismo, com realidade. Eu boto a cara para falar com as pessoas, e sei que os amigos que me conhecem sabem que a minha índole é essa, tratar bem as pessoas, falar com as pessoas, entendeu? E eu espero que muitas pessoas compartilhem e assistam esse podcast e veja. Tire suas conclusões. Tem os momentos da gente chegar ou acham que tudo isso aqui, muita informação aqui dentro, aqui embaixo, planos de governo de hoje, de 10 anos atrás, entendeu? Comparações. Eu procuro sempre estar bem informado para mim, quando conversar com os amigos, com as pessoas saberem que eu estou passando a verdade. Eu não estou com sensacionalismo. Eu estou sendo realista. No tete a tete, no olho. Foi isso que eu sempre fiz. E é disso que eu gosto de fazer. Mas da minha forma, do jeito que eu acho correto, digno e transparente. E honesto. Que é isso que tem que fazer. A gente vai ter uma festa amanhã. Começa a animação já às 6 horas da noite. Em seguida vem o jogo da Copa do Mundo. Vai ter um telão. A juventude, a galera, o pessoal gosta muito de curtir. Entendeu? Vai estar lá todo mundo comemorando, esperando uma vitória do Brasil, que eu também espero. Não é o correto fazer? Depois, em seguida, vem o forró de Edson. Tem o pessoal tocando para animar. Então é isso. É a foto que condiz. É o pessoal registrando o momento. O importante é a gente abraçar as pessoas, interagir com as pessoas, mas sendo verdadeiro. Viu? Eu sempre defendo essa tese. Eu conheço as pessoas de sempre. Fora, dentro da política, oposição, situação, seja quem for, tenho consideração e amizade em todos os lados. Pessoas, tá certo? Então é isso, pessoal. Hoje eu tirei para mostrar, para passar umas informações devidas que eu como cidadão, né, me sinto bem passando informação e então, e eu sempre aprendendo com a prática, né? Não é diminuindo ninguém que eu vou crescer, não. Entendeu? Posso, eu tô ao vivo. Entendeu? Não é diminuindo ninguém que eu vou crescer, não. Diz que a pior falha do ser humano é você tentar estragar a vida dos outros ou prejudicar alguém com medo que as pessoas enxerguem seu defeito.
Entendeu? Eu tô aqui de portas abertas, as cadeiras tá aqui, ó. Podcast Fala Remígio. Que quer conversar, bater um papo saudável, falar em relação ao nosso município, que se sinta bem-vindo. É assim que eu construo um trabalho, é assim que eu construo uma linha. Quantos minutos já vai? Então, mas melhor é aí para mim poder fazer uma linha aqui de pensamento com o pessoal aqui. Eu costumo dizer, nunca tive papas na língua. Nunca precisei puxar saco embaixo para mim conseguir minha sobrevivência. Sempre trabalhei com transparência, sempre procurei dar o melhor de mim. Seja onde eu estiver. Nunca quis derrubar ninguém, nunca quis passar por cima de ninguém. Sempre fui digno, honesto, fazendo o meu papel como gosto de fazer, botar a minha cidade nas minhas páginas sociais, mostrar os vídeos, né? Me falem, vocês mesmos que me seguem, aqueles que passaram a acompanhar esse podcast depois, me falem, né? Qual é a página que vocês seguem e vê tudo o que acontece detalhadamente. De pessoa comum para pessoa comum. É na página Dedé do Matadouro, é no YouTube, é no Instagram, é no Face, entendeu? É no Zap, no bate-papo do dia a dia. Então é isso. O que eu tenho é agradecimento a todos vocês e obrigado pela confiança. E pode ter certeza que aqui é o espaço que a gente fala para construir. A gente não fala para destruir. É um espaço que a gente abre considerando as pessoas, e muitas pessoas fingem que nos consideram, mas nos considera. A gente abre as portas para que as pessoas venham falar, para que as pessoas venham debater, engrandecer. Sabe como é que você fortalece o seu líder? É buscando falar daquilo que você está fazendo dentro da sua pasta, contribuindo, para que ele se sinta mais forte, para que a linha direta com o povo se fortaleça. Então isso é meu trabalho. Isso é o que eu faço por mim, no meu espaço, no meu canto. Entendeu? Aqui, ó, onde vocês estão vendo nesse estúdio. Então é isso, pessoal. Quero finalizar aqui o podcast, mandando um abraço a todos vocês. E a próxima semana já tem opinião esportiva, fazendo um levantamento de tudo que está acontecendo no esporte do nosso município. Que Deus ilumine a todos vocês e até o próximo podcast Fala Remígio. Boa noite, valeu. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima!